Saudação de paz para todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez estou aqui para trazer uma reflexão sobre apologética e cosmovisão cristã, trabalhando o material do nosso amigo e professor Anderson Costa. O comentário aqui é do pastor Jailson Pereira. Portanto, sejam muito bem-vindos a esta nossa nova jornada. Talvez vocês estejam se perguntando o que é apologética cristã, e eu respondo com outras perguntas. Qual é a sua convicção de fé cristã? E como defender essa convicção ante os ataques heréticos? Estabelecendo uma conexão entre essas duas interrogações, nós vamos destacar uma palavra de cada uma delas. A primeira é a convicção, que é a convicção pessoal de cada um, e como defender essa convicção. Quando falamos então numa convicção que precisa ser defendida, logo estou diante de uma apologética. Ou, em outras palavras, apologese, sob o ponto de vista cristão, porque pode existir outras convicções sobre outros pontos de vista, mas o nosso é sobre o ponto de vista cristão. A partir de então, a apologese sob o escrutínio da cosmovisão cristã deve ser pensada nos seguintes temas: criação, queda, redenção, igreja primitiva, a apologia dos apóstolos, ou apologese dos apóstolos, o surgimento da defesa da fé, a lei como pedagogo, as obras da lei versus a graça, a importância do Antigo Testamento para o cristianismo, a questão do sábado, cerimônias, dízimos, seitas heresias, apologia dos pais da igreja, movimentos dos primeiros séculos da era cristã, os nicolaítas, o misticismo e os agnosticismo, a modernidade cultural e intelectual, que é o iluminismo, o marxismo e os demais ismos da pós-modernidade, são temas que são corriqueiramente discutidos nessa defesa de fé, porque existem pontos de vista diferentes sobre outras convicções, tanto religiosas como filosóficas, que indagam a nossa fé e querem respostas racionais, científicas, filosóficas, para que eles também possam crer. Daí é necessário não só o conhecimento, mas também convicção fortalecida e robustecida para que possa responder com segurança a essas pessoas que indagam acerca da nossa fé e das nossas convicções. Percebam que o apóstolo Pedro já deixa registrado na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 15 e 16, o seguinte: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Logo, fica enfatizado que naquela época, há cerca de 2000 anos atrás, Pedro já se preocupava como responder às indagações que se faziam às convicções que se tinham do cristianismo. Então, ele aconselha que estejamos sempre preparados para dar uma resposta com mansidão e com temor para qualquer um, independente de quem seja, que pedir a razão ou indagar sobre a razão da esperança que há em nós. Podemos destacar aqui 3 temas que são bastante questionados e têm correlação com o texto do apóstolo Pedro, que é as perguntas relacionadas à criação. Quantas perguntas, inclusive capciosas, maliciosas, né, sobre a criação. Quantas perguntas sobre a queda do homem, se Adão ou Eva existiu mesmo, quem é a serpente, se nós acreditamos ainda nessa história. Quantas questões que são ainda feitas acerca da redenção em Cristo. E assim sucessivamente. E dependendo das indagações, precisamos ter segurança para passar a resposta que traga ou que produz esperança na vida daqueles que questionam. A partir dessa visão sobre a apologética, podemos agora traçar qual é o objetivo dela. O objetivo é conferir integridade e profundidade intelectuais à evangelização, assegurando assim que a fé permaneça arraigada na mente e no coração. Logo, essa disciplina de apologética
não é para testar a minha fé, é para que eu possa evangelizar aquele que indaga sobre a minha fé. A apologética não me faz mais crente, mas a apologética pode fazer com que outros creiam da mesma forma que eu creio, outros venham ter a mesma convicção, que eu possa contagiar outras pessoas com a mesma fé que eu tenha e que essa fé permaneça arraigada na mente e no coração, tanto minha como das outras pessoas. Se a apologética é defesa da fé, e aqui neste momento estamos falando da fé cristã, eu não posso pensar a fé cristã como um mero emocionalismo ou sentimentos. Na verdade, a fé, ela lida com crenças. E crer em Jesus não significa apenas ter um sentimento de amor por Ele, adorá-lo ou confiar-se a Ele. Crer em Jesus é muito mais que isto. Desenvolvemos uma fé racional, intelectível e que possa ser compartilhada com outras pessoas para que eles também compreendam a razão da nossa fé. Sintetizando, podemos definir a apologética como a disciplina que ensina os cristãos a dar uma razão para a sua esperança. Eu creio e isto para mim basta, mas não é suficiente para convencer o outro a mudar de opinião. Tampouco fazer a minha defesa de fé de sorte que seja compreendido por quem me inquire sobre as minhas convicções. A existência do mundo, com suas formações hidrográficas continentais, com suas composições de fauna e flora, são fatos inquestionáveis e indiscutíveis. A existência, ela é real. Mas há um questionamento relacionado ao seu surgimento, às suas origens, quem fez, quando foi feito. Para essas perguntas, durante séculos, a cultura ocidental esteve fortemente conectada à cosmovisão cristã, que respondia sempre que há um Deus que criou todas as coisas. Em face disso, todas as respostas estavam voltadas para o próprio Deus, a crença no Deus como Criador, como mantenedor de tudo. E essas respostas eram extraídas da Bíblia Sagrada, que para nós é a revelação divina e digna de toda a confiança. Todavia, nos últimos 200 anos, nossa cultura, em especial a comunidade científica, que tem se afastado dessa visão cristã e assume uma postura que descarta qualquer intervenção sobrenatural na origem, funcionamento e manutenção do mundo. Muitos dos fundadores da ciência moderna, inclusive Copérnico, Galileu, Kepler, Pascal, Boyle, Newton e Halley, quantos nunca ouviram qualquer um desses nomes? E eles acreditavam nesses conceitos centrais e a ciência que seria agora capaz de comprovar de fato qual era a origem, colocando assim a visão cristã ou bibliocêntrica de lado. Algumas indagações também estão relacionadas à queda. E somos indagados o que fazemos aqui, de onde viemos, por que estamos aqui, por que adoecemos, por que envelhecemos, por que morremos, o que existe depois da morte. E a resposta sempre foi Bíblia, ou bibliocêntrica. Está em Gênesis 2, 16 a 17, que Deus ordenou ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Daí está a nossa convicção do que estamos aqui porque padecemos, porque sofremos de morte. Diga-se de passagem que é uma dor irreparável, até porque trata de separação definitiva entre pessoas, o espírito e a alma do corpo, e dependendo da circunstância em que o ser humano viveu, até o seu último momento de vida na Terra, pode ser a separação eterna de Deus. Então essa foi uma penalidade gravíssima e até hoje assusta a humanidade. E eles fazem indagações relacionadas a essa circunstância, a essas consequências da queda. E a nossa resposta está na Bíblia, que Deus não criou
o homem desta forma, mas o homem fez as suas escolhas. E como todos conhecemos a história que está lá narrada, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, que registra a história da serpente que tenta a mulher com o fruto proibido e ela desobedece e a partir do momento que ela acredita nas palavras ou é ludibriada pelo adversário, a contradição ou a negação daquilo que Deus determinou ao casal para que não fizesse. Percebemos que a mulher estava convicta do que Deus havia lhe dito: certamente morrerás. Mas ela preferiu dar um voto de confiança à serpente, experimentou do fruto, viu que nada lhe aconteceu, foi também e ofertou ao seu marido. E assim desobedeceram à ordem de Deus. Optaram entre a verdade de Deus e a relativização ou a contradição do adversário, optaram mudar de lado. E esse episódio marca para nós que a queda de Adão e Eva em pecado não foi apenas um ato isolado de desobediência, não afetou apenas a vida dele, mas foi um acontecimento de significado catastrófico para a criação como um todo, porque prejudicou toda a criação, fauna, flora, até a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão, então a pena não veio apenas para Adão e Eva, e ainda para gerações, a posteridade deles, gerações futuras. Todos que nascessem ou nasceram de Adão, nascem já contaminado dessa origem do pecado. Logo percebemos que a queda que contaminou Adão e Eva também até hoje contamina a humanidade. Corroborando com esta informação, encontramos em Romanos, no capítulo 8, versículo 22, a inscrição de Paulo, a fala de Paulo que diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, Paulo deixa muito bem registrado, enfatizado esse sofrimento de toda a criação por causa do pecado do homem. Contudo, nós não podemos perder de vista que criação e pecado permanecem distintos para Deus. Deus não criou o mundo para ser destruído pelo pecado. A prova disso é que, mesmo contaminado com pecado, Deus manteve a sua criação. Apesar de estar contaminado e sofrendo essas consequências, o mal não teve o poder de arruinar a fidelidade imutável de Deus e as obras feitas por ele. Se o adversário pensava que estava tudo perdido, enganou-se, porque Deus tinha uma proposta ainda. Ele disse em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Exatamente naquele momento, Deus ele tem uma proposta de redenção, de restauração daquilo que o pecado tentou destruir. Depois de passado algum tempo, centenas e milhares de anos, veio a redenção que foi consumada por Cristo na cruz do Calvário. Agora, como novas criaturas, nós vivemos uma vida de redenção aplicada. Cristo entregou sua vida para satisfazer uma necessidade nossa. Realizou uma obra expiatória que a própria Escritura considera como sacrifício, propiciação, reconciliação e às vezes também chama de redenção. A nossa redenção não foi alcançada na encarnação e nascimento de Cristo. Também não foi alcançada porque ele morreu. Também não foi alcançada porque ele morreu na morte de cruz, tornando-se o autor da nossa salvação. Mas a morte de cruz, como exigência culminante do preço da redenção, foi satisfeita como ato supremo de obediência. Jesus tinha tudo para desistir de morrer pelos nossos pecados. Chegou ao ponto até de pedir ao Pai para afastar dele aquele cálice. Mas como um filho obediente, ele submeteu àquele sacrifício. Um outro ponto é que a morte de cruz foi voluntária.
Deus não o forçou a fazer aquilo. Ele foi de forma voluntária e obediente entregar a sua vida pelos nossos pecados. E Deus aceitou esse sacrifício por essas características. Primeiro, porque ele era o Filho de Deus Santo, mas só isso não significa que teríamos a redenção por ele ser o Filho de Deus e por ele ser santo. Por ele ter nascido aqui e ter vivido entre nós. Por ele ter morrido, porque se nasceu aqui, teria que morrer um dia. Mas sim porque ele foi obediente e porque foi um ato voluntário dele, por amor. O apóstolo Paulo nos adverte em Colossenses 2,8, que é para nós termos cuidado para que ninguém nos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Analisando esse texto com o cenário da queda no Jardim do Éden, percebemos que o adversário, desde sempre, com sua sutileza, busca fragilizar as nossas convicções em Deus. Considerando que estamos discutindo sobre apologética cristã e cosmovisão cristã, e já discutimos algo sobre a apologética, agora nos cabe tratar sobre a cosmovisão cristã, que nada mais é do que a nossa visão de mundo, numa perspectiva biblicamente instruída sobre a totalidade da realidade. A cosmovisão é como um mapa mental que nos diz como navegar de modo eficaz no mundo. Doravante, eu preciso entender que não existe apenas o meu ponto de vista, não existe apenas a minha convicção ou as minhas convicções. Não existe apenas a minha forma de ver o mundo. Eu tenho que ter consistência nas minhas convicções e tenho que entender que existem outras formas também de visão do mundo. Mas eu não posso ser abalado por essas outras convicções. Eu tenho que me manter firme naquilo que eu acredito e, se possível, até desestabilizar as outras convicções que existem ao meu redor. Na verdade, essa é a nossa missão, desfazer as obras do diabo, porque o adversário que tenta desfazer as nossas convicções e desconstruir Deus, né? Então, preciso entender que eu tenho que professar a minha fé de forma convincente para desfazer as obras do adversário que continua tentando desfazer a pessoa de Deus, bem como as suas obras. Então, o que é mesmo cosmovisão? É um conjunto detalhado de crenças combinadas de forma consistente ou coerente. Uma cosmovisão completa inclui respostas às seguintes perguntas e outras que possam surgir. Exemplo: que tipos de realidade existem? Qual é a realidade última? Que explicação se pode dar acerca da realidade? Que é conhecimento e como obtê-lo? Que é ter uma crença razoável justificada, que é o bem, que é uma vida boa para o ser humano e como se conquista essa vida, que é beleza e como ela se relaciona com a realidade e a bondade. Percebam que essas indagações permeiam o campo filosófico. São questionamentos que não testam a capacidade de síntese e definição de ninguém, mas sim quais as convicções que as pessoas têm a respeito desses temas. E tais questionamentos podem originar várias respostas, inclusive convergindo ou divergindo de determinadas convicções. Extraindo o exemplo da penúltima pergunta, nós temos: que é uma vida boa para o ser humano? E como se conquista essa vida? Aí, se você fizer uma pergunta desta para um cristão, ele vai ter uma concepção. Se fizer uma pergunta dessa para um ateu, a resposta poderá ser totalmente divergente daquela que o cristão teria dado. Fizer uma pergunta dessa para uma pessoa pobre e para uma pessoa rica, verá que há uma divergência muito grande, uma distância gritante entre as respostas. Contudo, a resposta que se dá a cada pergunta vem das convicções de cada um e cada um tem que ter uma convicção sólida. Num cenário com tantas cosmovisões existentes no mundo atualmente, ou melhor, formas diversificadas de ver o mundo e a realidade, destacam-se três, as principais, que é o teísmo, o panteísmo e o naturalismo.
O teísmo postula a existência de um Deus pessoal, criador e soberano do universo. É um ser supremo que está separado da sua criação, não depende dele para sobreviver, mas que interfere no funcionamento desse universo, dessa criação. Uma outra convicção é do panteísmo, que identifica Deus ou a deidade como um ser impessoal, como força da natureza que rege o universo e que está intrinsecamente ligada à criação. Tudo existe e faz parte do divino, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. Já o naturalismo, ele sustenta que a realidade consiste no universo material, funcionando de acordo com as leis naturais. Não haveria nada além disso. As leis elas existem por si, elas que regem todo o universo sem ter interferência de qualquer Deus. Então perceba que o teísmo traz Deus como um ser supremo que não depende da criação, mas o controla. O panteísmo crê que Deus está intrinsecamente ligado à criação e ele é a própria criação. E o naturalismo crê que o que existem são leis naturais e nada mais além disso, negando a existência de Deus ou tornando dispensável. Em todo momento somos instados a nos silenciarmos diante das nossas convicções, pela ciência, ora pela filosofia, ora pela comunidade, pelo sistema político, que tenta nos calar a qualquer custo. Isso não é novidade. Atos 4:20 registra que o Sinédrio também queriam silenciar os apóstolos, mas eles veementemente decidiram que não podiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. Esta atitude traz o marco de ousadia diante daquilo que somos questionados, ou até muitas vezes impelido a nos calar. E esse marco na igreja primitiva vai encorajar outros a continuarem propagando a sua fé. Não foram poucas as perseguições, os embates, os homicídios que ocorreram, mas eles continuavam pregando naquilo que criam, tanto nas sinagogas como nas praças e até mesmo desafiando os tribunais. Na época da igreja primitiva já existia inclusive pessoas malignas que tinham mais intenções com relação ao evangelho, buscando projeção pessoal e se enriquecerem às custas da fé dos outros. E João também, o apóstolo amado de Jesus, ou discípulo amado, também registra no capítulo 6, versículo 69, a fala de Pedro ao dizer que temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, demonstrando que as suas convicções não vieram após a morte e ressurreição de Cristo, mas mesmo Cristo estando aqui na terra, já produziu alguma convicção na vida dele sobre a sua origem e a sua missão. Observamos também, conforme registro em Atos capítulo 4, versículo 2, que existiam grupos que incomodavam-se e perturbavam-se com o ensinamento dos apóstolos, quando se falava de Jesus e da sua ressurreição dentre os mortos. É justamente nesta época da era apostólica em que a cultura predominante é a cultura greco-romana. Apesar do Império Grego não mais existir nessa época, mas a sua cultura era forte, como até hoje, somente a questão filosófica. E o Império Romano, que era o poder constituído da época, que dominava politicamente na força. Logo, toda convicção que contrariava a cultura helênica ou grega era rechaçada com as sanções do Império Romano. Todavia, isso não foi capaz de impedir o avanço da pregação do Evangelho, tampouco silenciar os apóstolos da época. Importante frisar que nem todos os discípulos e apóstolos de Cristo eram doutos, né? Os primeiros cristãos mudavam cidades, mexiam com sistemas, mas também eram intelectuais, e podemos destacar alguns deles, inclusive o apóstolo Paulo, Apolo, e tantos outros, Barnabé, tantos outros que tinham alguma cultura, Dr. Lucas. E conforme registrado
em Atos, no capítulo 16, versículo 4, que diz o seguinte: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas, demonstrando que já existia alguma estrutura balizadora das convicções cristãs já naquela época. Paulo afirma na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 16, o seguinte: estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. O contexto desse versículo traz já motivações diversas para pregadores do Evangelho naquela época. Paulo cita que alguns já pregavam o Evangelho por inveja, outros por porfia, disputa, outros por boa vontade. Também reforça que outros faziam por amor, porque tinham ciência de que a ele estava incumbida a defesa do Evangelho. Diga-se de passagem que Paulo apenas não defendia o Evangelho ou as convicções que ele tinha acerca do Evangelho cristão, mas ele também defendia o seu apostolado. O apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 17, após revelar a origem divina de Cristo, ele diz que a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Com esta afirmação, dessa forma ele traz um antagonismo entre a lei e a graça, sem depreciar necessariamente a lei, valorizando-a, mas também mostrando a graça que veio através de Cristo. Ele diz que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Cristo. E nesta concepção, ambos os testamentos, ambas as alianças, elas são indispensáveis para a formação da nossa cosmovisão cristã. Não dá para descartar o Antigo Testamento e defender uma fé cristã. Ainda existem segmentos religiosos que desfaz de um testamento e valoriza o outro. Recentemente surgiu também, entre os meios reformados da América do Norte, um grupo, um segmento religioso que faz as aplicações das sanções penais do Antigo Testamento, coisa que Jesus cumpriu a lei e não é necessário mais o cumprimento dela por nós, seguidores de Cristo. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 15, ele diz: porque ainda que tivesseis, se referindo aos coríntios, 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Quando ele fala aqui em 10.000 aios, ele está falando em 10.000 educadores, pedagogos, ou ainda em instrutores ou tutores, cuidadores, curadores. E ainda que tivesse essa quantidade exorbitante de pessoas responsáveis pela formação, ele afirma que, contudo, não teria muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei um Jesus Cristo. Uma criança pode ter vários cuidadores, mas pais, ele não tem essa quantidade imensurável de pais. Então, Paulo se coloca aqui no lugar de pai, ensinando um evangelho puro, santo e com uma visão cristã ou cristocêntrica. Paulo assevera ainda na carta para os Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Em Corinto, ele se refere a uma infinidade de aios, mas em Gálatas ele diz que a lei nos serviu de aio. Então, a lei nos educou, nos instruiu para nos conduzir a Cristo. Por que isso? Porque a lei mostra o que é certo e o que é errado, para formar nossas convicções e mostrar, inclusive, que nós éramos incapazes de cumprir todos os rituais da lei e, inclusive, cumprir todas as regras previstas para nós enquanto herança. Jesus Cristo daí se apresenta, cumpre toda a lei e se mostra para nós como a nossa causa de justificação. Só somos justificados porque ele conseguiu cumprir todos os ritos da lei. Ainda
Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, Paulo também diz: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, que Deus já havia oferecido a lei e o homem não foi capaz de cumpri-la, e agora Deus está proporcionando ao homem o acesso à justificação pela graça, porque o homem jamais seria justificado pela lei, visto que era impossível o homem ser justificado por ela, porque a lei só apontava o pecado. A lei não tinha nenhuma solução para o pecado, a não ser trazer de fora um animal que era oferecido como sacrifício para derramar o sangue. Mas Jesus Cristo, ele veio cumprir o sacrifício perfeito e agora não existe mais outra alternativa para a salvação do homem. Se alguém rejeitar a graça de Deus, eles estão caindo da graça e estão separados de Cristo e logo estão também separados de Deus. Com esses textos, nós observamos que as leis aplicam princípios encontrados no Antigo Testamento e devem ser o motivo da nossa reflexão em busca de um sistema mais justo. O Antigo Testamento para nós é válido, tem sua autoridade canônica e de inspiração divina, mas existem regras que são exclusivamente para o povo de Israel, principalmente quando se tratar de leis civis, são particulares para aquele tempo e para aquele contexto. Um grande exemplo dessas sanções civis é a lei do talião, que deixa claro e registrado com detalhes em Êxodo 21, 23 a 25, que diz, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E essas leis, elas não são necessárias mais o seu cumprimento hoje dentro do cristianismo. Ao todo foram 10 mandamentos, 613 regras ou ordenanças, e dessas 613 ordenanças, 365 eram consideradas proibições. Da mesma sorte, os 10 mandamentos ou decálogos, 8 deles começavam com a palavra não, de proibição também. Extraímos dos textos que já foram apresentados a preocupação naquela época, quase 2000 anos atrás, da luta para se fazer a defesa da fé de forma consistente. Na primeira carta para Timóteo, no capítulo 1, versículos 4 a 7, Paulo escreve: nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Trata-se de uma crítica muito forte de pessoas que ensinavam com suas convicções contraditórias, contrárias às Escrituras Sagradas, estavam desviados e simplesmente se ocupavam de questões, discussões, contendas, porfias, disputas por conta dessas convicções. E Paulo chega a afirmar que esses assuntos produziam mais questões ou contendas do que propriamente a edificação de Deus. E a edificação de Deus, ela consiste na fé. E a fé estava sendo colocada em segundo plano, o conhecimento em primeiro lugar, em prioridade. É por isso que ele enfatiza que o fim do mandamento é o amor, e que esse amor vem de um coração puro e também de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Percebam que aqui ele está atribuindo não ao sentimento, mas uma defesa voltada para a racionalidade, porque ele fala de consciência, de coração puro e de uma fé não fingida, ou mais precisamente, de convicção. Em seguida, ele considera essas pessoas desviadas e ainda diz que querem ensinar o que não entendem, nem o que dizem e nem o que afirmam.
Observamos que nesta época já começa a surgir heresias e seitas que tentam contaminar a fé do cristianismo que estava ali iniciando. Percebemos, inclusive, que em Tessalonicenses, Paulo precisa desconstruir informações maldosas, maliciosas que foram dadas àquela igreja sobre a vinda de Cristo e que estava deixando o povo desesperado. E isso por conta de falsos ensinos, né, acerca do arrebatamento da igreja. Segundo eles, as pessoas que morreram estavam perdidas. Não, mas Paulo tem que escrever uma carta informando qual é a convicção cristã no sentido dos que morrem em Cristo, que vão ressuscitar primeiro e que não tem nada perdido, que já estão aguardando a salvação, sim. Extraímos dos textos que já foram apresentados a preocupação naquela época, quase 2000 anos atrás, da luta para se fazer a defesa da fé de forma consistente. Na primeira carta para Timóteo, no capítulo 1, versículos 4 a 7, Paulo escreve: Nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Trata-se de uma crítica muito forte de pessoas que ensinavam com suas convicções contraditórias, contrárias às escrituras sagradas, estavam desviados e simplesmente se ocupavam de questões, discussões, contendas, porfias, disputas por conta dessas convicções. E Paulo chega a afirmar que esses assuntos produziam mais questões ou contendas do que propriamente a edificação de Deus. E a edificação de Deus, ela consiste na fé. E a fé estava sendo colocada em segundo plano, o conhecimento em primeiro lugar, em prioridade. É por isso que ele enfatiza que o fim do mandamento é o amor, e que esse amor vem de um coração puro e também de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Percebam que aqui ele está atribuindo não ao sentimento, mas uma defesa voltada para a racionalidade, porque ele fala de consciência, de coração puro e de uma fé não fingida, ou mais precisamente de convicção. Em seguida, ele considera essas pessoas desviadas e ainda diz que querem ensinar o que não entendem, nem o que dizem e nem o que afirmam. Observamos que nesta época já começa a surgir heresias e seitas que tentam contaminar a fé do cristianismo que estava ali iniciando. Percebemos, inclusive, que em Tessalonicenses, Paulo precisa desconstruir informações maldosas, maliciosas que foram dadas àquela igreja sobre a vinda de Cristo e que estava deixando o povo desesperado. E isso por conta de falsos ensinos, né, acerca do arrebatamento da igreja. Segundo eles, as pessoas que morreram estavam perdidas. Não, mas Paulo tem que escrever uma carta informando qual é a convicção cristã no sentido dos que morrem em Cristo, que vão ressuscitar primeiro e que não tem nada perdido, que já estão aguardando a salvação, sim. Corroborando com o que acabamos de falar, em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo exorta aqueles crentes: não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso Paulo já está escrevendo sua segunda carta e trazendo ainda informações para debelar os ensinos errados, maliciosos, contraditórios à nossa fé. Falamos há pouco que já estavam surgindo seitas e heresias. Mas então fica uma pergunta: o que é heresia e o que é seita? Uma coisa é diferente da outra. Heresia deriva da palavra grega
Aireses, e significa escolha, seleção, preferência. Daí surgiu a palavra seita, por efeito de semântica. A heresia afasta o cristão das suas convicções, para deixar de crer de uma forma para crer de forma oposta. As heresias baseiam-se em conjecturas, mesmo que utilize o texto bíblico da palavra de Deus, mas adotam e divulgam ideias próprias ou ideias de outros em matéria de religião. Na verdade, é um abandono daquilo tudo que foi aprendido nas Escrituras Sagradas ou crido sobre um outro ponto de vista. Já seita é qualquer grupo religioso que em doutrina ou prática difira de forma significativa dos grupos religiosos considerados a expressão normativa da religião de nossa cultura. A diferença é gritante entre heresia e seita. Heresia é o abandono das convicções, das verdades pregadas. Existem pessoas que contaminaram-se com heresias, mas estão no meio de uma religião. Mas existem pessoas que formaram várias heresias e saíram de dentro das religiões e formaram as grandes seitas. Vamos evidenciar isso na prática. Alguns exemplos de religiões: o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo e o zoroatrismo. O que é que caracteriza, a principal característica das religiões? A divindade. A divindade que está sendo invocada por esses grupos. No cristianismo, cremos no mesmo Deus do judaísmo? Sim. Só que nós cremos no Deus do judaísmo que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados e alcançamos a graça e o relacionamento com o Deus criador dos céus e da terra. O judaísmo não aceita até hoje o Messias e aguarda o Messias dos profetas, né, enquanto ele já veio. Então isso torna uma religião diferente da outra. E a terceira aqui, que é o islamismo, não aceita o Deus de Israel. Para eles, o Deus, o soberano do universo é Alá. E por aí vai mudando de divindade, para cada divindade uma religião diferente. Alguns exemplos de seitas. Nós temos a Fraternidade Rosa Cruz, religiões orientais, o mormonismo, a maçonaria, o espiritismo kardecista, o adventismo do sétimo dia, testemunha de Jeová, a congregação cristã no Brasil, são considerados seitas porque saíram dessas grandes religiões que foram citadas atrás e têm dentro do seu arcabouço de convicções ideias que não trazem o contexto do que acreditamos da Bíblia Sagrada. Não que nós sejamos o dono da verdade, mas eles desvirtuam totalmente, distorcem totalmente para acreditar nas suas próprias ideias e convicções. E alguns dessas seitas ainda recorrem a livros específicos que têm a mesma autoridade das Sagradas Escrituras. A exemplo do mormonismo, né? Os mormons têm um livro que tem a mesma autoridade das Escrituras Sagradas. O Adventismo do sétimo dia também. Todavia, não podemos nos apegar apenas àqueles que têm convicções distintas das nossas convicções, as diversas religiões e as dissidentes dessas religiões que são aceitas, porque ainda existem pessoas sem religião, que são as chamadas ateias. E o ateísmo, apesar de não ser uma religião ou seita, por causa de seu significativo crescimento apontados pelos últimos censos, estimula os teólogos apologistas a alertar seus alunos quanto ao perigo sutil desses agentes ateus, cujo objetivo capital é afastar os neófitos e cambaleantes da fé ao ceticismo moderno e mortal. É porque, apesar de que eles são ateus, não acreditam em Deus, mas dentro das suas ideias existem convicções que são pessoais de que Deus não existe ou de que a nossa fé é vã. E isto preocupa porque no censo de 2010, essas pessoas consideradas sem religiões
ou ateia eram 8% da população, que equivalia a cerca de 15 milhões de pessoas. Só que esse percentual vem crescendo a cada década, porque em 1960 era 0,5, em 1980 era 1,6, em 1991 era 7,3. Então, há um crescimento vertiginoso desse grupo de pessoas que não acreditam na existência de Deus e nem na sua criação. E eles são considerados sem religião. E hoje, inclusive, já é maioria entre os jovens de 16 e 24 anos. Apesar de na era apostólica já existirem alguns grupos dissidentes do cristianismo e até uma mistura entre o cristianismo e o paganismo, o cristianismo e o judaísmo, Apocalipse 2, versículo 6, traz o seguinte: mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Nesse texto vem um grupo, e esse grupo especificamente era um grupo herético ou cheio de heresias, que entrou em contato com algumas igrejas da Ásia Menor no final da Era Apostólica. Deste ponto de vista, parece que a posição dos nicolaítas é praticamente a antítese da fé e do comportamento cristão ortodoxo. Olhando para eles, pareciam cristãos e cristãos professos. No entanto, eles ensinavam uma liberdade ou uma falsa liberdade envolvida com licenciosidade, abusando da doutrina da graça e certamente apelando, né? Se eu sou assim, se Deus me fez assim, eu preciso aceitar como eu sou, porque a graça me alcança, porque eu sou perdoado, e abusando da graça. E mais uma das características que a Bíblia traz é que esse grupo, eles eram parecidos ou idênticos com os que sustentaram a doutrina de Balaão. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 18, Paulo aconselha: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Atribuímos esse texto ao combate ao gnosis, ou à doutrina dos gnósticos. Esse termo vem exatamente do grego, que significa conhecimento, que designa um tipo de filosofia religiosa do segundo século da era cristã. No Novo Testamento há sinais de certo desvio doutrinário dos gnósticos. O gnosticismo era uma mistura de elementos judaico-cristãos e pagãos, então não tinha uma essência. Era um movimento religioso, mas que envolvia sincretismo e esoterismo, e foi desenvolvido nos primeiros séculos da nossa era à margem do cristianismo institucionalizado, combinando misticismo e especulação filosófica. Uma das convicções terríveis dos gnósticos era sobre o próprio Deus. Eles acreditavam em Deus, que existia um Deus soberano, perfeito, criador de todas as coisas. Contudo, esse Deus não podia ser o criador do ser humano, porque o ser humano era cheio de defeitos. Então, eles atribuíam que o Deus que criou o ser humano era um Deus inferior ao Deus soberano que é perfeito, porque jamais um Deus perfeito criaria algo com defeito, que adoecesse e que morresse. Então, isso era uma mistura de cristianismo com outras religiões pagãs, esotéricas, e não se tratava de um cristianismo raiz, um cristianismo puro. Também temos um terceiro grupo, o do misticismo. Eles invocam ou são iniciados nos mistérios. Esses grupos faziam celebrações religiosas secretas. Os ritos e as doutrinas também eram inescrutáveis. Se envolviam em experiências místicas e não através da percepção dos sentidos, do empirismo, da razão. Era algo mais emocional do que racional. Vemos experiências místicas na Bíblia através das inspirações proféticas do Antigo Testamento. Todavia, isso não resume
ou não define o cristianismo, porque essas experiências místicas podem ser mediadas por espíritos angelicais ou até demoníacos. E nesse contexto, Paulo aconselha ou recomenda que se até um anjo do céu descer trazendo o evangelho diferente do que ele pregou, era para dar mais crédito à pregação do evangelho que ele fez do que a esse pseudo-anjo. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos traz o seguinte texto: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Aqui nós encontramos a oposição de Deus com a sua ira, a sua manifestação de ira para todos que se lhe opõem. E Deus faz questão de ser conhecido por essa manifestação. E ele explica por quê. Porque as coisas que foram criadas, até aquelas que não se veem, desde a criação do mundo, tanto revelam tanto o poder como a divindade de Deus, e se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpas. E Deus manifesta a sua justiça, mesmo agindo com ira, porque ele se dá a conhecer pela sua criação. Mas os seres humanos não glorificam, tampouco lhe dão graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram. Mostra aqui que existe uma fala, professam uma convicção que se opõe ao próprio Deus. É evidente que o adversário do Jardim do Éden ainda é o mesmo adversário opositor ao Deus Criador dos céus e da terra. As suas estratégias ainda permanecem as mesmas, usando instrumentos diferentes. Hoje, ou atualmente, a ciência ela é a grande opositora da divindade, do próprio Deus, da criação divina. O que a ciência não puder provar não é verdade para a humanidade hoje. Então nós temos mais uma batalha para vencer o cientificismo. A ciência só consegue aceitar aquilo que consegue se provar pelos axiomas, ou levar para o laboratório, ou testar repetidas vezes para provar em cálculos estatísticos que se repetem. E atualmente tem pessoas que só querem crer nos textos sagrados se puder ser provado cientificamente, se a história puder comprovar, a arqueologia puder comprovar, do contrário não creem. E nós precisamos desenvolver uma defesa para a nossa fé, independente da comprovação ou não científica. O avanço científico e tecnológico tem sido tão célere que eles estão desafiando o próprio Deus e a natureza e até o próprio universo. Com isso surge a interpretação da superioridade das ciências. E neste contexto, o profeta Daniel já declara que no final dos tempos a ciência se multiplicaria, mas se multiplicou a tal ponto de desafiar o próprio Deus. Não temos como fugir desta realidade. Estamos vivendo tempos modernos, logo modernidade cultural e intelectual. Essa modernidade é um período de tempo que se caracteriza pela realidade social, cultural e econômica vigente no mundo. É quando se insurgem pensadores, artistas, cada um querendo formar seus conceitos. Desses conceitos surgem tensões sociais, bem como culturais, e contrapondo a tudo que foi construído até então. Esses conceitos envolvem cultura, sociedade e economia.
É neste período considerado modernidade que os artistas e intelectuais modernos passam a repensar a maneira de reproduzir ou de produzir arte e literatura, e passam a valorizar o pensamento crítico. Evidentemente, todo pensamento construído até então passa a ser objeto de crítica e de questionamento. O Iluminismo é um movimento que surge na Europa por volta do século XVIII, cerca do ano 1700, um pouco antes, até 1700 mais ou menos, e surge na França. Até esse período, tudo e qualquer coisa era explicado a partir da visão cristã, a partir da Bíblia Sagrada. Com o surgimento do Iluminismo, ou seja, o movimento de ideias que repudiava justamente qualquer sistema rígido e acabado de pensamento, desconstruindo toda a verdade considerada absoluta e relativizando tudo e pondo tudo em questionamento, se fortalecem enquanto movimento cultural, mas buscava, na verdade, mudanças políticas, econômicas e sociais. E só conseguiriam essas mudanças políticas, econômicas e sociais se tivesse um movimento forte cultural, mudando as bases do conhecimento. Logo, o que nós podemos depreender é que a religião ficava obsoleta porque precisava-se de mudar e a religião estava estatizando, ou parando o avanço político, social e econômico das comunidades europeias. Dentre tantas características, está uma que vai totalmente contra tudo que se foi construído desde a era apostólica, a valorização da razão como instrumento para se obter conhecimento. Então, tudo agora tinha que ser racional, nada por fé. Logo entendemos que o iluminismo não era apenas um movimento cultural, ele também foi uma prática pela qual as ideias do movimento cultural eram produzidas, difundidas, criticadas e modificadas a todo tempo para alcançar a um fim. Se destacam entre os grandes iluministas da época René Descartes, John Locke, François Marais, Jean-Jacques Rousseau, Charles Louis e Denis Diderot. Destacamos também nesta lista Friedrich Hegel, Adam Smith, Immanuel Kant e David Hume. Talvez você já tenha ouvido falar de alguns desses nomes, mas não sabe o que eles produziram na história. Na verdade, eles eram os homens que estavam envolvidos com o iluminismo, tentando mudar conceitos da época e que chegou até a nossa geração. A história nos afirma claramente que o iluminismo teve grande influência em grandes eventos históricos mundiais e até aqui no Brasil. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Inconfidência Mineira são fatos históricos influenciados grandemente por esse movimento iluminista. É sob essa influência que as terras perdem o valor e o capital começa a ascender. Os senhores feudais vão perdendo a relevância e vai surgindo a nova classe de burgueses que optam pelo capital. Com essa disputa, a conquista agora era maior por bens materiais. E o problema se agrava porque até o Estado começou a entrar nessa competição, também desenfreada pelo capitalismo. É nesse contexto que surge o marxismo, uma filosofia e ideologia que deseja estabelecer a justiça social no mundo pela revolução armada ou cultural, de modo que a classe dominadora seja dominada pela classe trabalhadora e oprimida. Os idealizadores do marxismo foram Karl Marx e Friedrich Engels. Eu acredito que todos já ouviram falar desses nomes, ou já ouviram falar até mesmo de lutas de classes. Mas não para por aí.
Nós temos outros ismos da pós-modernidade, que é o feminismo, machismo, homossexualismo, heterossexualismo, pluralismo, fundamentalismo, ceticismo, espiritualismo, idealismo, liberalismo, comunismo, socialismo, fascismo. Todos esses ismos têm suas convicções e a Igreja de Cristo precisa estar paramentada para combater essas ideias. E não é combater as pessoas que as professam, é convencer a luz das Sagradas Escrituras, tirar as escamas dos olhos espirituais, para que as pessoas consigam enxergar o mundo sob o ponto de vista do seu Criador. Porque, como já vimos em textos anteriores, Deus manifesta a sua ira para que as pessoas não tenham como se defender, porque tudo que foi criado está sendo visto e vivido por essas pessoas. A ciência pode até explicar a vida, mas não pode criá-la. A filosofia pode até questionar as verdades bíblicas, mas não pode criar outras convincentes ou dar respostas para tudo. Os movimentos sociais que facetam, que faccionam a nossa sociedade, apenas colocam contenda, disputas, porfias entre grupos, entre classes. Cada um desses grupos enxerga a vida sob o seu ponto de vista, quer impor ao outro o seu ponto de vista e distratam, ignoram o ser humano, desumanizam-se. E o pior de tudo, se afastam de Deus e criticam o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Chegamos ao final de mais um bate-papo, um discurso, e deixamos para reflexão 2 Pedro 2, 1 e 2, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pedro, quando cita isso, ele resgata uma história que já vem desde a época dos profetas do Antigo Testamento. E ele faz uma comparação. Assim como lá no Antigo Testamento surgiram falsos profetas com falsos ensinos, também no nosso meio vão se levantar falsos doutores que vão introduzir essas heresias de perdição e que vai culminar na dissolução, divisão de grupos, né, é daí que surgem as seitas. O nome do Senhor será blasfemado e negarão o Senhor que os resgatou, abrindo mão da própria salvação, seguindo a esses ventos de doutrinas, heresias e seitas. Que Deus nos guarde e que estejamos com a nossa fé inabalável. Deus abençoe a todos.